Mandíbula deslocada. Causas e tratamento. Você já teve a sua mandíbula deslocada? O termo médico para essa condição é luxação temporomandibular. Essa articulação normalmente tem vários tendões e ligamentos, que a mantêm no lugar. No entanto, eles podem falhar e provocar esta situação. A condição ocorre quando um dos componentes da articulação, denominado condilo, se separa da superfície articular e se desloca pelo osso temporal. É muito comum que isso ocorra em direção ao plano anterior do mesmo, porém, ele pode se mover em qualquer direção. Quais são os motivos por trás da mandíbula deslocada? Antes de saber quais são as possíveis causas de uma mandíbula luxada, é importante lembrar que esta é uma condição rara. Na verdade, vários estudos afirmam que representa apenas 3% de todas as luxações. Por esse motivo, há muita discordância quanto à sua origem principal. O que podemos dizer com certeza é que as causas vão depender do tipo de deslocamento que encontrarmos. Quando se trata de uma luxação aguda, ou seja, com minutos ou horas de evolução, a causa mais frequente costuma ser um trauma. Nesse sentido, situações que envolvam um golpe direto nessa região podem deslocar a mandíbula. No entanto, não se deve descartar que essa lesão tenha ocorrido espontaneamente. Desta forma, pode originar-se de várias situações, que envolvem abrir bem a boca, ou mantê-la aberta por muito tempo, como bocejando, rindo, vomitando, durante um tratamento dentário, em decorrência de uma intubação endotraqueal. Outro tipo de luxação mandibular é o tipo recorrente crônico, que é definido como uma variante constante ao longo do tempo e envolve o desgaste dos componentes articulares. Nesse caso, as causas mais frequentes de luxação da mandíbula são espontâneas. Por outro lado, a mandíbula pode se soltar facilmente em pessoas com bruxismo ou algum distúrbio psiquiátrico. Isso se deve ao estresse constante ao qual a articulação é submetida. Leia também: o bruxismo. Quais são suas causas e consequências? Como reconhecer uma mandíbula deslocada? Pessoas com essa lesão costumam ter uma dor repentina na mandíbula, como se fosse uma pontada, que limitará a mastigação e os movimentos. Além disso, a articulação fará um barulho ao se mover. Em resumo, os dois sintomas característicos são dor e ruído da articulação. Por outro lado, o desvio da mandíbula também pode ser percebido, seja para o lado contrário ou para a frente. Além disso, muitos pacientes relatam não conseguir fechar a boca ou obter oclusão dentária. Porém, esses sinais podem variar, por isso podemos encontrar pacientes com evolução de meses, pois não sentiram desconforto. O médico deve usar todos os elementos da história médica para chegar a um diagnóstico correto. A este respeito, você precisará investigar as características da dor e fazer um exame físico completo da articulação. Às vezes, será necessário fazer uma radiografia para confirmar o diagnóstico. Qual é o tratamento? O tratamento para uma mandíbula deslocada é médico. Portanto, é importante recorrer ao profissional de saúde quando houver suspeita. Entretanto, quando se trata de luxações agudas, na maioria dos casos elas podem ser reduzidas através das manobras de Nelaton ou do pus. Elas serão modificadas se for uma variante bilateral ou unilateral, respectivamente. Ambas as manobras têm o mesmo princípio. O médico irá inserir seus polegares na cavidade oral e colocá-los sobre os molares inferiores.
Logo depois, ele fará pressão enquanto tenta levantar o queixo, criando uma pressão ou tensão negativa, que colocará o condilo mandibular no seu respectivo lugar. Em alguns casos, principalmente com pacientes estressados, será necessário o uso de anestesia geral para facilitar o processo. Após a realização da manobra descrita, pode ser necessário fazer um curativo para estabilizar a área por alguns dias. Em casos de luxações agudas recorrentes mais graves ou crônicas, um procedimento cirúrgico pode ser necessário. No entanto, o uso de toxina botulínica tem se mostrado benéfico para evitar intervenções em certos pacientes. Por outro lado, um tratamento fisioterápico ajudará a recuperar a funcionalidade da articulação. Portanto, é recomendado em casos de luxações crônicas recorrentes. Descubra 5 remédios caseiros para aliviar a dor na mandíbula. O que fazer se você tiver a mandíbula deslocada? Apesar de não representar um perigo imediato à vida, essa patologia pode ser muito incômoda e dificultar a realização das atividades diárias. Caso essa patologia se apresente, a primeira coisa que você deve fazer é procurar um profissional de saúde. Somente assim o problema poderá ser revertido com as manobras citadas, e o médico poderá iniciar um tratamento adequado com analgésicos e anti-inflamatórios. No caso de um problema recorrente, o melhor é ir ao especialista, para que ele tome as medidas mais adequadas para cada caso.